Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Hoje eu quero falar com você, trazer uma reflexão. E essa reflexão, ela é muito ímpar aos nossos corações e precisa ser avaliada de maneira muito séria. Porque é através dela que nós vamos entender muitas coisas. E hoje eu quero falar com você sobre a nossa família. Quero falar com você sobre a família que o Senhor espera que sejamos. Quero falar com você sobre os princípios, os propósitos, aquilo que nós precisamos estar atento, porque me chama a atenção a maneira violenta que o inimigo, que as trevas têm se levantado para deturpar, para destruir, descaracterizar a família. E eu entendo que ninguém investe tanto em algo que não tem extremo valor. Você percebe-se que um garimpeiro, ele vai a fundo no meio de uma montanha, num vale, em busca das joias mais preciosas. E é um trabalho incansável, porque acredita-se que uma joia preciosa vale a pena trabalhar arduamente para conquistá-la. E se nós conseguimos enxergar com tanta clareza o que o reino das trevas tem investido para destruir a nossa família, destruir a base da família, e da qual nós sabemos claramente que a família é a base de uma sociedade curada, onde a família é estabelecida, onde a família é saudável, a nação é uma nação próspera, onde existe uma família estruturada, a prosperidade e há um futuro promissor. E hoje eu quero ler com você uma passagem da palavra de Deus. Essa passagem chama muito a minha atenção e eu queria conversar com você sobre isso, porque o que nós mais conseguimos ver nos dias de hoje é a dificuldade que as famílias estão tendo para se manter de pé. Muitas delas já desabaram, outras estão de pé por misericórdia de Deus. E nós precisamos atentar para isso, porque Deus espera de nós que sejamos uma família direcionada e guiada dentro do propósito daquilo que Deus tem para a família. Não foi o Estado que constituiu a família, e muito menos foi a igreja que constituiu a família. Quem constituiu a família e delegou a ela foi o próprio Deus. E sendo Deus perfeito em tudo o que ele faz, logo eu entendo que a família é algo de perfeição. Se foi Deus que constituiu a família, o propósito da família é muito mais do que nós meramente entendemos. Eu quero ler com você no livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler aqui essa passagem muito conhecida, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverás. Observa que o rei Ezequias, um rei que começou o seu governo muito bem, um rei que fez o que era agradável aos olhos de Deus. Observa que ele começou a reinar muito moço, e ele começa fazendo tudo muito certo e Deus o abençoou sobremaneira. Ele teve prosperidade no seu reinado, ele teve sucesso no seu reinado, ele teve muitas coisas que um rei desejaria ter e ele conquistou, e foi Deus quem deu a ele. Mas
Um certo dia, Deus envia um homem, o profeta, para falar com ele. E Deus chama a atenção do rei Ezequias com essa frase, com essa palavra, que nós deveríamos temer e tremer diante dela. Ele diz ao rei: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem. Interessante. Que Deus acrescenta e diz: olha, porque você morrerá e não viverás. Meu querido, preste atenção em algo interessante. A Bíblia está repleta de histórias de família. A Bíblia tem muitas citações de famílias. Por que não falarmos da família do primeiro homem existente, a família de Adão, que mesmo vivendo no paraíso, acabou tomando decisões que não deveriam, se tornou participante, protagonista de uma fatalidade onde um irmão mata o outro irmão. Por que não falarmos da família de Abraão, o pai da fé, que teve confusões entre membros da sua família? Por que não falar da família de um homem que a Bíblia traz tantos relatos extraordinários sobre a vida de José, mas que no conceito da família teve tantos problemas? Por que não falar da família de Jó, um homem temente, sincero a Deus, mas que também passou por diversidades no âmbito da sua família? Nós poderíamos também falar sobre Saul, nós poderíamos falar sobre Davi, nós poderíamos falar sobre tantas outras famílias que a Bíblia relata, e nós queremos então fixar os nossos olhos nessa passagem do livro de Reis, 2 Reis, do capítulo 20, sobre a história de Ezequias. Deus libera uma palavra muito profunda e uma palavra diretiva ao coração do rei Ezequias, diz: olha, põe a tua casa em ordem. A importância que é nós olharmos para o seio da nossa família com o coração voltado e quebrantado diante de Deus. Nós sabemos claramente que nos dias que estamos vivendo, as famílias têm sido bombardeadas. O inimigo tem investido pesado para destruir as famílias. Mas nós sabemos também que Deus está com teu braço forte, a tua mão estendida, para ajudar todos aqueles que acreditam no projeto, no propósito da família. E é por isso que eu quero fazer essa reflexão com você. A família é o lugar mais perfeito para que nós possamos nos encontrar. Na família não dá para colocar filtro. Na família não tem como jogar no Photoshop. Na família não dá para usar qualquer aplicativo para mudar. Porque na família nós somos revelados exatamente como somos. E é na família que nós vamos conseguir exercer de verdade o nosso coração. Nós conseguimos mentir para todos, nós conseguimos encenar em qualquer lugar, mas nós não conseguimos contracenar com os membros da nossa família, porque eles nos conhecem. E por eles nos conhecer, é nos dada a oportunidade de ser levado ao crivo da palavra de Deus, para ver se realmente somos encontrados em Deus. E se a palavra de Deus encontra em nós um coração quebrantado, logo nós aprendemos que, no conceito da família, Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo ainda mais e exercer os princípios fundamentais daquilo que Deus quer que façamos. Cada membro da família tem o seu posicionamento, tem os seus direitos e os seus deveres. Todo membro da família recebeu de Deus a dádiva de exercer o seu ministério pessoal, o ministério que não é transitado para outro, e cada um recebeu a sua função. A família começa no diluir-se entre um homem e uma mulher que se
se ajuntam em casamento e constroem a sua família. A família tradicional, a família com base bíblica, ela é constituída dentro do princípio de um homem e de uma mulher que se casam e geram-se e se tornam uma só carne, assim como está escrito no livro sagrado, a Bíblia. A família é constituída monogâmica. A família, ela está dentro do princípio do coração de Deus para um propósito muito grande, que é o propósito da procriação e para que haja continuidade na raça humana. Então, logo, é nos dado a oportunidade de sermos esposos, maridos, protetores, sustentadores, mantedores, da quais o Senhor confia em nós a vida de uma mulher. A esposa recebe a dádiva de se tornar adjuntora do lar, a mulher que está ao lado do marido para todas as ocasiões, conquistando e alcançando aquilo que é de direito dela, mas porém entendendo que Deus constituiu princípios para ser levado a sério, e todas as vezes que alguém quebrou os princípios que estão estabelecidos dentro da palavra de Deus, eu não consigo recordar um dele que teve uma vida de sucesso. Porque, na verdade, o homem pode tentar escapar de todas as maneiras, mas ele sabe, por mais que ele proclame que não crê, ele sabe que existe um Deus e que o nosso espírito só reconhece a esse Deus. E, querendo ou não, o homem também sabe que o pecado, ele é a facetária que divide o homem da presença de Deus. Então é necessário que a família seja instituída, guardada, zelada pelos princípios da palavra. Um marido bíblico que está dentro do crivo da palavra de Deus é um homem extremamente zeloso, cuidadoso, atencioso, amoroso, respeitador, protetor e com certeza alguém que você pode confiar. Se o homem é bíblico, se o seu altar da adoração ao Deus único está organizado, se a tua casa está em ordem, é um homem que você pode confiar. Toda mulher bíblica, a mulher que a sua vida está direcionada pelos princípios da palavra de Deus, uma mulher que guarda os conselhos de Deus no seu coração, é uma mulher confiável. Por quê? Porque ela está com seu coração protegido, blindado contra qualquer influência que o mundo tenta colocar sobre ela, com uma certa palavra de liberdade, que na verdade acaba muito mais oprimindo-a do que trazendo para ela uma liberdade. Então essa mulher que resolve tomar a palavra de Deus como verdade e que acredita que o que Deus determinou por meramente a sua própria decisão, sendo ele conhecedor e sabedor de todas as coisas, essa mulher que se submete aos crivos da palavra de Deus, ela com certeza não terá dificuldade de compartilhar o seu coração com um homem bíblico que a ama e que é capaz de morrer por ela. Todas as mulheres que eu converso ou já conversei, que têm dificuldade da submissão, é porque, na verdade, não encontrou no homem que está ao seu lado um homem com características e qualidades bíblicas no seu coração. E por isso, um homem que não tem a missão de Deus, impossivelmente encontrará uma mulher que vai submetê-lo, porque submissão é estar a par de uma missão. Mas ela vai muito além dessa simples palavra, ela vai sobre um princípio de adoração. Porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ela é a Cristo. Ou seja, a submissão verdadeira do coração da mulher
respaldado pela palavra, não é simplesmente para se tornar diminutivo na sua vida, mas pelo contrário, vai colocar ela num patamar de alguém que é uma verdadeira adoradora. E ao homem que é capaz de morrer pela sua esposa, que é capaz de morrer para salvar a mulher que Deus confiou na sua mão, e isso não estou dizendo simplesmente no contexto de uma morte física, mas eu estou falando em todos os âmbitos, capaz de guardar os seus próprios desejos, seu próprio coração, simplesmente para não feri-la, com certeza este homem será alguém que as bênçãos do céu estará sobre a vida deles. Se esses dois, cheios dos princípios da palavra de Deus no seu coração, estão guardados e resguardados pela palavra, venham ser concebidos e ter filhos, os teus filhos serão como uma videira em volta da mesa, teus filhos serão bênçãos. E com isso, eles terão autoridade de Deus para delegar palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos, e dos lábios do seu pai e da sua mãe não sairá uma água rota, uma palavra amarga contra a vida dos teus filhos, mas sairá do ventre, da estrutura dorsal do casamento, do marido com a esposa, palavras que vão gerar vida na vida dos seus filhos. Quando nós alinhamos o nosso coração com a palavra de Deus, a nossa família se torna blindada. Não há ninguém que consiga diluir uma família que está de pé. Quando a família está de pé e o âmbito do coração da família está de acordo e a palavra de Deus é o regente do coração dessa família, o inferno pode se levantar de todos os lados, mas a família permanece de pé. E algo extraordinário acontece. A glória de Deus é estabelecida pelos princípios e os propósitos desta família. Ou seja, não existe igreja forte com a base da família enfraquecida. Não existe uma sociedade forte com a base da família enfraquecida. Deus constituiu a família para que ele seja revelado através da convivência contínua dessa família entre todos os princípios, aonde a família estabelecida continuará acendendo a lâmpada da adoração. O convívio dentro da casa de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é estabelecido por pais, é estabelecido por conversas e parâmetros colocados dentro da presença de Deus. A confusão e a guerra, ela não pode persistir dentro da casa de um homem e de uma mulher que ama a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero fechar a minha reflexão com você. Deus não cobrará de você antes que venha te cobrar a sua família. Todas as coisas que nós fazemos se tornam secundárias, exceto a submissão e o temor a Deus, que é em primeiro lugar. Mas o maior ministério de um homem e de uma mulher que decidiu constituir uma família não é a igreja, não é o ministério da pregação, da profecia, o ministério da oração, não. O maior ministério que se existe na vida de um homem de Deus é a sua família. E claro que muitos vão dizer, o maior ministério e o maior propósito é a minha salvação. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não há salvação estabelecida para o coração de um homem que não se quebranta diante de Deus e que não respeita aquilo que Deus santificou. Você pode ser um homem de oração, você pode ser uma mulher de oração, você pode ser alguém efetivamente constituído para se apresentar a um culto todos os dias da semana. Mas se a sua família não tem as marcas de Cristo, e se o seu coração não regozija com o maior ministério que Deus reservou para o homem casado, para a mulher casada, eu tenho dificuldade de entender se você entendeu os propósitos da palavra de Deus. Seja capaz de morrer pela sua esposa, seja capaz de se submeter ao seu marido como você submete a Cristo. E aos filhos, obedeça aos vossos pais, porque esse é o único mandamento com promessa. Obedecei aos vossos pais
para que você possa ter longos dias na terra. Dentro do conceito família está inserido as bênçãos do Senhor. Pense nisso. Que Deus vos abençoe.